Pessoal, eu imagino quão desgastante deve ser ficar com a mesma criatura 3 aulas seguidas. Então me perdoe, me perdoe. Pelo menos, né, ficou um tempo praticando, não ficou só aquele falatório, né? Então vamos lá, página 23, tarefinha de física. Universidade Federal de Minas Gerais. Para pintar uma parede, Miguel. Porque é nome normal, né, cara? Acho tão legal usar nomes estranhos. Para pintar uma parede, Miguel está sobre um andaime suspenso por 2 cordas. Em certo instante, ele está mais próximo da extremidade direita do andaime, como mostrado nesta figura. Desenha muito. Sejam TE e TD os módulos das tensões nas cordas, respectivamente da esquerda e da direita, EP o módulo do peso, da soma do peso do andaime com o peso de Miguel. Bom, analisando-se essas informações, é correto afirmar que aí dá várias opções. Pô, gente, se eu fosse fazer diagrama de corpo livre no andaime, vai ter o peso, né, do andaime, bem no meio do andaime, peso do andaime. Vai ter o peso do Miguel, um pouco mais para cá, concorda comigo? O peso do Miguel. E vai ter aqui tração da direita e tração da esquerda. Eu poderia dizer que esses 2 pesos... Meu Deus. Tração da esquerda e tração da direita. Show essa, né? É que eu tava pensando assim, ó. Que boa essa, né? Saída boa. Então, galerinha, eu posso afirmar que as tensões da esquerda e da direita serão iguais? Não. Se tivesse só o peso do andaime bem no meio, né? Se tivesse só o peso do andaime bem no meio e Miguel tivesse caído para a morte, certo? Aí eu concordo que as trações fossem iguais, certo? De qualquer forma, quando o Miguel está mais para o lado da corda direita, a tração da corda direita vai ter que ser um pouco maior. Concorda comigo? Eu poderia fazer cálculos para provar isso, né? Comparando essa distância aqui e a distância do peso. Eu poderia provar isso, mas das questões anteriores nós já vimos isso. A questão do maqueiro, por exemplo. Quando o centro de gravidade do jogador estava mais para cima de um dos maqueiros, aquele maqueiro teve que fazer mais força. Ô professor, é muito absurdo tu pegar, por exemplo, o peso do andaime e o do Miguel e meio que unificar num vetor só. Sim, porque como é que tu acharia a posição em que esse vetor fica? Tá entendendo? Teria que fazer um cálculo muito bizarro para que... Dá para tu achar o único vetor que cause o mesmo efeito que aqueles 2 vetores. O problema é em que posição que eu vou colocar esse vetor. Certo? Por isso que só de fazer essa conta já tornaria a situação bem mais delicada. Mas essa possibilidade não é um absurdo. Professor. Pois não. Foi isso que eu disse. Perfeito. Se Miguel caminhasse e ficasse bem no centro de gravidade do andaime, as trações seriam iguais. Não, professor, e se ele tivesse deitado, por exemplo? Se ele tivesse deitado, nós teríamos que ver onde é que é o centro de gravidade dele. Se eu deitar, eu não vou distribuir a minha massa igualmente aonde o meu corpo está. E não vai ficar bem no meio a minha massa, porque minha cabeça é mais pesada que meus pés, certo? Então, o centro de gravidade de uma pessoa deitada fica mais próximo da cabeça do que dos pés. Então, eu teria que descobrir esse ponto. Uma situação mais absurda seria como a colega sugeriu, de eu ter tipo areia derramada em cima do negócio, um monte de areia alto e baixando. Então, eu teria várias forças, uma forcinha em cada parte do andaime, né? E aí fica um diagrama de forças bem delicado de resolver. Tem outras técnicas que são usadas. E isso é aprendido geralmente na 3ª, 4ª fase de engenharia mecânica, numa matéria chamada estática, certo? E a gente estuda essas situações mais complexas. Aqui você não precisa se preocupar, porque o autor tem que dizer onde é que está a força atuando, bem pontualmente. Não pode ter força espalhada para todo lugar, certo? Então podem ficar tranquilos com isso. Vocês devem concordar que se eu fizesse força resultante igual a 0, o que eu poderia dizer? Que as 2 trações para cima, vamos dizer que para cima é mais TE mais TD que são para cima, menos P do andaime, menos P do Miguel igual a 0. E ele disse que o P é a soma do peso do andaime mais o peso do Miguel. Então eu posso colocar o menos em evidência, ou
fazer assim, né? PA mais PM. Então, tração da esquerda mais tração da direita é igual ao peso. Então temos que achar uma letrinha que afirme que a soma das trações é igual ao peso do andaime mais do Miguel e que a tração da direita é maior que a da esquerda pelo fato de o Miguel estar mais para o lado da direita. Letra C. Tu vê, ele escreveu que TE é menor que TD. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Letra C, concordo. Questão 7. Essa questão 7 aí é bem interessante, essa questão do Enem aí. Muito legal. Página 23, questão 7. Em um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura, sendo P o peso do portão. Legal. Então tem um portão, ali tem uma dobradiça, ali tem outra dobradiça. Caso um garoto se pendure no portão pela extremidade livre, e supondo que as reações máximas suportadas pelas dobradiças sejam iguais, letra A, é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B. O menino se pendurou aqui, bem feliz, né? Certo? Cara, se tu segurar a tua apostila com a mão e fizer força aqui para baixo, a tua mão vai escapar primeiro na parte de cima do que na parte de baixo, né? Sim. Certo? Pronto, não é verdade. Tu vê, né, cara, às vezes o que falta é tu fazer um teste físico na tua frente. Pegar a coisa e fazer isso, ó. Nunca que vai soltar a primeira parte de baixo, depois a parte de cima. Sempre vai soltar a primeira parte de cima, depois a parte de baixo. Pronto. Tá querendo dizer que se ele se pendurasse aqui embaixo? Não, tudo bem, tudo bem. De qualquer forma, eu vou contra-argumentar. Então tu estás argumentando que se ele se pendurar na parte de baixo, arrebenta a B primeiro. Só estou te mostrando que é bom o teu argumento não fechou. Beleza? Dá para fazer a prova matemática, tá? Dá para fazer a prova matemática. E eu farei na próxima aula a prova matemática que eu estou falando. Mas peraí, eu ensino objeto, se eu puxar o objeto para cima, certo? Se eu subir na mesa, puxar a mesa para cima, vai para cima. Certo?